Agora. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, na verdade eu fiz já a leitura do voto, eu queria tão somente prestar uma explicação e comunicar as duas mudanças que eu fiz, já que boa parte dos destaques diziam respeito a isso. Bem, na verdade, o projeto, em resumo, ele deixa claro que o percurso para essa utilização compulsória de leitos de UTIs pelo SUS precisa obedecer uma sequência. O município, o Estado, ele deve partir de uma sequência que é ou uma contratação, ele pode abrir um processo de contratação de leitos, ele pode abrir um processo de uma contratação emergencial, e essa contratação emergencial ela tem que preceder ao uso compulsório. E outra natureza de contratação é aquela que eu me referi, que está na lei de fevereiro de 2020, que é a requisição. Quero lembrar, a requisição administrativa é um processo mais intervencionista, em que o Estado não somente ele requisita o leito, mas ele monta o leito, ele contrata o pessoal. Na prática, ele termina, em termos básicos, arrendando ou contratando um espaço. E ele, na verdade, provê tudo que é necessário para o funcionamento do leito, inclusive o seu custeio. No caso do contrato emergencial, se faz uma chamada pública, os diversos entes apresentam a proposição e aí se faz a contratação. No uso compulsório, o que nós estamos colocando no projeto é que antes da decretação ou definição do uso compulsório, essa tentativa de contratação emergencial com uma chamada pública tem que ser realizada. Portanto, só em última instância é que haverá esse uso compulsório do leito privado. Esse leito privado, ele tem que ser, e aí abrange todos os leitos de UTIs para a Covid, tem que ser informados diariamente para uma central de regulação. Para que haja essa utilização compulsória, os leitos têm que estar previamente destinados ao Covid, não são todos os leitos dos hospitais privados, mas só aqueles que o hospital determinou previamente que é para ser utilizado por pacientes que tenham Covid, e esse leito só pode ser utilizado se houver uma taxa de ocupação inferior a 85%. Portanto, só serão alvo de uma eventual utilização compulsória aqueles leitos que não estiverem ociosos e que essa ociosidade for igual ou maior do que 15%. Portanto, não promove nenhum tipo de desorganização para o hospital que vai ter o seu leito utilizado. Como eu disse, é necessário anteriormente um chamamento para a contratação anteriormente ao estabelecimento do uso compulsório. Eu vou aqui ler, então, quais são também os parâmetros no que diz respeito à indenização. Só repetindo, a necessidade de que o uso obrigatório dos leitos seja precedida de contratação emergencial com o devido chamamento público, contendo pelo menos cotação de preço, definição de quantidade e prazo de utilização dos leitos. 2, que a indenização, aquela que vai ser paga depois da utilização do leito, ela tem que ter 3 parâmetros possíveis. Um parâmetro é o valor que o Ministério da Saúde paga, R$ 1.600, um valor definido no colegiado da Comissão Intergestores Bipartite, garantindo-se que haja uma cotação prévia, que é aquela que acontece no momento em que há a tentativa de contratação emergencial com o chamamento público. O objetivo é que não se pague valores estratosféricos por esses leitos
que serão utilizados compulsoriamente. Então, eu vou ler, senhor presidente, a redação dos 2 artigos sobre os quais incidem os principais destaques que haviam sido apresentados e que eu espero que sejam retirados. O parágrafo 15 diz o seguinte: a negociação entre os gestores do Sistema Único de Saúde e as entidades privadas para a contratação emergencial dos leitos privados disponíveis deverá preceder o uso compulsório de que trata esta lei, exigindo-se o chamamento público, que deverá conter, no mínimo, quantidade, prazo de utilização dos leitos e valores de referência baseados em cotação prévia de preços no mercado. Esse é o parágrafo de número 15. Já o 18, que trata da indenização, ele diz: a justa indenização devida pelo uso compulsório dos leitos privados ociosos, sob qualquer modalidade, utilizará como referência os valores dispostos em ato do Ministério da Saúde. Hoje esse valor é de R$ 1.600, aqui nisso não está escrito, ou será definida pelo colegiado da Comissão Intergestora Bipartite, a CIB, devendo o ato que o instituir ser precedido de cotação prévia de preços de que trata o parágrafo 15. Enfim, essas são as modificações que eu procurei fazer, buscando atender às preocupações de todos os atores aqui envolvidos, tanto os gestores públicos, quanto os hospitais privados, quanto os planos de saúde.